Por incrível que pareça, a demissão de Josh McDaniels foi uma surpresa, tanto para o público em geral quanto por torcedor do Raiders. Não porque o trabalho era bom, e sim por ser na semana 8. E apenas algumas semanas atrás, a torcida gritava para Mark Davis, dono do time, demitir McDaniels, e o mesmo não só ignorava, como mandava os fãs se colocarem em seus devidos lugares. McDaniels se tornou o primeiro head coach a ser demitido 2 vezes no meio de uma temporada. Nesse vídeo, vamos fazer uma timeline relembrando os trabalhos dele como head coach e entender por que ele é um dos piores técnicos da história da NFL. Então não esqueça de se inscrever, dá o like se você gostar do vídeo e dá também uma olhada aí no resto do canal, porque tem sempre muito conteúdo interessante. Josh McDaniels vem da árvore de treinadores de Nick Saban. Em 1999 ele trabalhou com ele em Michigan, graças à influência de seu pai. Mas a surpresa fica que depois disso, ele foi trabalhar vendendo plásticos em Cleveland. Até que em 2001 ele foi para o New England Patriots trabalhar como assistente de personnel, virando treinador de quarterbacks em 2004 e coordenador ofensivo em 2005, embora não fosse a posição oficial dele. E não dá para negar, ele fez parte de um ótimo trabalho lá em Boston. O Patriots de 2007 foi um dos pioneiros a jogar com 3 recebedores, coisa que hoje em dia é base na liga. No fim daquele ano, depois da derrota para os Giants no Super Bowl, McDaniels recebeu de Bill Belichick anotações de como comandar uma organização e tocar um time vencedor. Ele já declarou que esses papéis são como uma bíblia para ele. E em 2008, quando Tom Brady machucou, ele manteve o ataque do time efetivo com Matt Cassel como quarterback, e isso fez com que o Denver Broncos, após demitir Mike Shanahan, fizesse uma oferta ao treinador. E aqui começa a primeira experiência de como destruir um time. Pouco tempo depois de assinar o contrato para começar a comandar a equipe, McDaniels já queria trocar o quarterback do time, Jay Cutler. E o pior, queria fazer uma troca com os Patriots por Matt Cassel. Os rumores disso acontecer geraram um problema bem grande com o quarterback, e a situação se tornou insustentável, fazendo com que o time tivesse que trocar Jay Cutler para os Bears por Kyle Orton e algumas escolhas altas de draft. Embora o começo perturbado, o time começou a temporada 6-0. E claro que a narrativa do gênio ofensivo tomou conta e que todos esses problemas foram esquecidos durante esse tempo. Bastou o restante da temporada para perceber que era tudo uma ilusão. Foram 2 vitórias e 8 derrotas nos próximos jogos, e no último jogo da temporada, contra o rival Chiefs, podendo conquistar uma vaga nos playoffs, ele colocou no banco um dos melhores jogadores do ataque do time, o wide receiver Brandon Marshall. Daí pra frente, foi só pra baixo. Os fãs já pediam a cabeça do treinador, e Marshall, que era uma das estrelas e um dos jogadores mais populares do time, foi trocado para os Dolphins. Além dele, o running back Peyton Hillis, que tem um vídeo aqui no canal, também foi trocado. Então se vocês quiserem ver essa história, é só clicar aqui no card que eu deixei. Para completar, os Broncos selecionaram Tim Tebow na primeira rodada do draft. Na época, a escolha foi considerada um baita de um reach, e a mídia e os fãs ficaram completamente malucos. Se por acaso você viu alguma parte da carreira do Tebow, vocês devem entender o porquê. E a cereja do bolo desse trabalho veio com um outro Spygate. Steve Scarnecchia, diretor de operação de vídeos, foi acusado de gravar o ensaio das jogadas dos 49ers antes do jogo entre as equipes. A NFL apurou e McDaniels foi multado em $50 mil. O próprio disse que o time nunca assistiu a fita daquele jogo e também não tirou vantagem da gravação. Poucas semanas depois disso, na semana 13, ele foi demitido. Em 2011, ele chegou a ser chamado por Steven Spagnuolo para ser coordenador ofensivo do St. Louis Rams. A curiosidade é que esse também entra na lista dos piores trabalhos de head coach da história. Isso durou 1 ano e depois ele voltou para o lugar que o revelou e teve de novo uma boa passagem nos Patriots. Isso até o próximo trabalho em 2018. E talvez você se perguntou agora, 2018? E sim, McDaniels recebeu uma proposta do Indianapolis Colts para ser head coach, ele reuniu sua comissão técnica, fez todo mundo acertar o trabalho e não foi.
desistiu de trabalhar e deixou toda a staff dele na mão, assim como o time de Indianápolis. Isso fez até com que o próprio agente dele, Bobby Lamont, parasse de representá-lo. Parecia que não havia mais chance dele ser head coach na NFL de novo. Mas o Las Vegas Raiders decidiu fazer jus ao nome da sua cidade e apostou nele como futuro head coach. O dono do time, Mark Davis, falou que já estava em volta do futebol americano por muito tempo e via o Patriots como um modelo a ser seguido. Por isso, ele trouxe David Ziegler e McDaniels para comandar o time. E o time chegou botando banca para disputar a AFC. Trouxe Chandler Jones e trocou por Davante Adams, que veio para jogar com seu amigo e quarterback de college, Derek Carr. Que, aliás, na mesma off-season, assinou uma extensão de 3 anos com uma cláusula de veto de troca e declarou: ou serei o Raider ou eu vou jogar golfe. Vale mencionar que outros 2 jogadores assinaram contrato nessa mesma off-season, o wide receiver Hunter Renfrow e o tight end Darren Waller. E a gente pode elencar rapidamente os feitos de McDaniels pelos Raiders. De começo, o time sofreu a maior pipocada da história da franquia quando perdeu após estar liderando por 20-0 contra os Cardinals. O time também começou 0-3 e muitos já questionavam as decisões do head coach. Ainda no primeiro mês, o time que renovou com 3 jogadores de ataque e gastou capital de draft em um dos melhores recebedores da NFL, perdeu de 24-0 dos Saints. O shootout não acontecia nos Raiders desde 2014. Ainda na mesma temporada, ele também conseguiu perder para Jeff Saturday, um cara que nunca tinha sido head coach na vida, que terminou sua breve carreira com um recorde de 1-7. O time também perdeu para os Rams, liderados por um Baker Mayfield tentando resgatar a carreira, após estarem liderando por 16-3 no começo do quarto período. E para finalizar a temporada, McDaniels colocou o nosso jogador de golfe no banco. E vale pontuar também que Waller e Renfrow foram colocados no Injury Reserve na semana 9, mesmo o tight end dizendo que se sentia bem. E a decisão de colocar Carr no banco também não foi bem vista entre os companheiros de time. Ele era um líder no vestiário e McDaniels lidou com a situação da pior forma possível. A temporada acabou com um recorde 6-11 e muitos jogadores do time estavam insatisfeitos com como as coisas eram levadas na franquia. Uma pesquisa anual da NFLPA, que é respondida pelos jogadores, colocou o head coach em um dos últimos lugares em Player Satisfaction. Aparentemente ele fazia os jogadores treinarem 2 vezes mais, corrigia demais eles e não ouvia os feedbacks dados por eles. Na off-season, Derek Carr foi cortado, Waller foi trocado durante sua lua de mel, e apesar dos rumores envolvendo Tom Brady ou especulações sobre um novato no draft, coisa que o GM Ziegler queria, McDaniels foi atrás de Jimmy Garoppolo, um ex-New England Patriots que já havia trabalhado com ele, o mesmo modo operante dos Broncos. Jimmy G chegou nos Raiders com uma lesão e isso fez com que ele quase não passasse nos exames físicos, como ele também não praticou com o time na off-season. O time contratou Brian Hoyer para ser seu reserva, mas Aidan O'Connell, um calouro, teve uma boa pré-temporada e se esperava que quando o Garoppolo se machucasse, e sim, era uma questão de quando e não de ser, o calouro fosse o titular. Mas contra os Bears, McDaniels queria alguém mais confiável, segundo ele, que cometesse poucos erros, o que resultou em Hoyer lançando 2 interceptações e os Raiders perdendo para o time de Chicago com Tyson Bagent no comando. Mark Davis começou a ter reuniões particulares com os líderes e nomes principais do time, como Josh Jacobs e Davante Adams, ambos que já haviam demonstrado grande insatisfação com o jeito que as coisas andavam em Las Vegas. E não era só os jogadores que não tinham uma boa relação com McDaniels, até mesmo sua própria staff. Antonio Pierce, ex-linebacker dos Giants e parte dessa staff, deu um discurso de como os Giants de 2007 foram encarar os invictos Patriots daquele ano com a mentalidade de um time que poderia vencer qualquer um. O discurso funcionou e o time saiu extremamente motivado do vestiário. Mas McDaniels aguardou calado e quando todos saíram, ele proferiu as palavras: "Nunca mais fale dos Patriots desse jeito." Após a derrota para os Lions, Raiders demitiu tanto McDaniels quanto Ziegler e já colocaram Garoppolo como reserva
a fim de preservar ele de mais uma lesão, já que o contrato garante uma grana caso isso aconteça. Aí na tela é o aproveitamento de McDaniels como head coach. Eu não diria que é impossível ele ter mais alguma chance como head coach, a gente nunca sabe o quão idiota alguém pode ser. Fato é que ele não tem condições de comandar uma equipe. Um cara extremamente autoritário, que não sabe gerir pessoas, que inventa desculpas esfarrapadas na coletiva toda vez que é questionado, e que atrasou 2 franquias em alguns anos. Talvez o destino dele seja mesmo voltar para New England, isso se Belichick permanecer lá para o ano que vem, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, não deixa de dar o like, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, valeu e tchau. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!